Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Second Luz. Me sinto muito feliz e honrado em estarmos aqui em mais um encontro para abordarmos mais uma temática sob a ótica do Espiritismo. E hoje nós falaremos sobre o tema Ante o Além, que é o capítulo 56 do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento atribuído a Emmanuel, que diz assim: toleras construindo todo o bem que puderes. Não exijas dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos, isso é a lei de Deus. Emmanuel nos diz que devemos ter a tolerância como regra. Devemos nos esforçar para tolerar, construindo todo o bem que pudermos, ao menos nos esforçarmos. Não podemos exigir dos outros dons que ainda não temos. Como nos sentimos quando exigem de nós virtudes, muitas vezes, que faltam naqueles que nos exigem. Claro que temos que nos esforçar, mas não podemos exigir do outro com tal severidade. Afinal, como já nos alertou Jesus, com a mesma severidade com que julgas, serás julgado. Os erros nos companheiros, os equívocos dos nossos irmãos poderiam ser nossos, ou já não cometemos eles antes? Se hoje podemos nos considerar melhores, já não fomos nós que cometemos aqueles erros que hoje é do nosso irmão? Por que então não ter um pouco mais de tolerância com ele, como já tiveram conosco? Não é bom quando as pessoas são tolerantes conosco também? Porque nós levamos a paz que nós trazemos, que nós fizermos ao outro, ou seja, a paz que nós cultivamos, a paz que nós construímos com o nosso irmão e, consequentemente, também conosco. Quando nós estamos em paz, nós emanamos a paz. Porque Emmanuel nos diz que a lei de Deus é termos sempre o que damos. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós só podemos dar as flores que cultivamos em nosso jardim. Então, se eu quero dar ao outro a tolerância, a paz, o amor, a paciência, eu tenho que procurar cultivar em mim. É tão bom quando nós recebemos, por que então não sermos nós que damos? Pensemos, nos esforcemos para isso. Então, feito esse introito, vamos começar o estudo do capítulo Ora Proposta. E Emmanuel inicia dizendo assim: aqui na mente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Muitos irmãos nossos lamentam que os espíritos desencarnados não atuem mais diretamente nas questões morais da Terra, principalmente
quando eles veem, às vezes, algumas questões que atormentam a humanidade. Eles acham que os espíritos deveriam, de alguma forma, agir mais diretamente. Que os espíritos deveriam agir mais diretamente. Deveriam vir e dar as respostas prontas. Deveriam vir dizer assim, façam isso, façam aquilo, tirando muitas vezes o mérito que nos compete. Eles acham, os nossos irmãos, muitas vezes, de forma equivocada, que a influência dos espíritos só se dá dessa forma. Quantas vezes, quando a gente fala assim, vou ao centro, as pessoas dizem, poxa, vou lhe formular aqui umas perguntas, manda os espíritos lá responderem para mim. Vou na mediúnica, poxa, vou lhe mandar aqui um negocinho, ver se ele responde lá. Estou com aquela angústia, estou com aquela questão aqui. E acham que as respostas vêm assim, bate pronto. Então, com essa preocupação em mente, Kardec, nós consultamos lá a questão da influência dos espíritos, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Kardec, na questão 525, indaga os espíritos. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Os espíritos vão responder, certamente, pois que vos aconselho. Mas esses conselhos seriam esses, tão assim diretos, uma voz de fato, como nós estamos acostumados a dizer, haja assim, haja assado? Não. Há aquelas pessoas que detêm uma mediunidade muito mais aguçada, uma mediunidade mais ostensiva, porque Kardec nos diz que todos nós somos médios, já que a mediunidade é inerente, né, à condição humana, porém uns em maiores ou menores graus. Mas eles nos aconselham, nos intuem, estão o tempo todo conosco. Os Espíritos também nos dizem que essa influência é de tal forma, tão ordinária, que muitas vezes eles agem nós. Mas nós temos que estar também abertos a isso. Agora, não podemos perder de vista que a influência dos espíritos em nossas vidas serão daqueles espíritos que nós atraímos. A influência dos espíritos que estivermos ao nosso redor. Todos nós somos espíritos, alguns desencarnados e outros encarnados. Nós. Vamos fazer uma leve comparação. Enquanto encarnado, eu ando com um grupo de amigos que me convém. Eu ando com a turma que eu me afinizo. Eu frequento os lugares que eu tenho uma empatia. Vou naqueles restaurantes que eu gosto da comida. Igual forma vão ser os espíritos desencarnados que vão estar à minha volta. A diferença é que os meus pensamentos, os meus sentimentos, em que pese fisicamente não terem forma aos olhos dos encarnados, eles têm energia, eles emanam energia, eles são vistos. Então, eu vou atrair aqueles que eu simpatize, igual o grupo que eu amo. Então, eu vou atrair aqueles espíritos que eu tiver afinidade. Serão esses que me aconselharão e que eu ouvirei. Claro que aqueles espíritos que me querem bem, porque, afinal de contas, todos nós somos amados. Todos nós temos aqueles espíritos que querem o nosso bem e estão o tempo todo nos aconselhando ou tentando nos aconselhar
para que nós sempre caminhemos no caminho do bem. Mas nós estamos ouvindo, depende das nossas atitudes e do que eu carrego. Depende das influências espirituais que eu esteja atraindo. Porque se eu ando em lugares que não cultivam bons pensamentos, se eu não cultivo bons hábitos, se eu não cultivo boas leituras, se eu não cultivo bons hábitos mentais, quais companhias espirituais eu tenho atraído? Então, vão ser esses conselhos espirituais que eu tenho maior suscetibilidade de ouvir ou de ser aconselhado, de dar maior vazão. Então, as pessoas que lamentam essa dita incapacidade, porque elas esperam que os espíritos desencarnados ajam diretamente, se materializem, falam, vão aqui, vão ali, façam isso, façam aquilo, tirando o nosso mérito, porque querem delegar a responsabilidade que nos compete. E aí, Emmanuel vai continuar dizendo: estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis, a revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além, para que de manifesto venham falar ao povo na praça pública. Porque eles esperam essa influência materialista direta, como dizem São Tomé, ver para crer. Nos primórdios do Espiritismo, na época de Kardec, no século XIX, era comum em praças públicas, nos teatros, a questão das manifestações espíritas físicas, as mesas girantes. Foi assim que despertou Kardec a questão do interesse em estudar, porque ele via que por trás daqueles fenômenos físicos havia um princípio inteligente. Então, era comum haver isso. Tanto que muitos estudiosos naquela época apareceram porque havia médiuns que se predispuseram a serem estudados para que da sua mediunidade tivessem de fato comprovações. E aí, por exemplo, nós temos Ernesto Bonzano com as suas mais diversas obras. Nós temos, por exemplo, o livro Fatos Espíritas, escrita por William Crookes, no qual ele estudou a médium Kate King, com o espírito, que ela se materializava para ser estudada, o espírito Kate King, ela se permitia ser, inclusive, fotografada por ele, já estando materializada. Então, mesmo assim, as pessoas, ainda há aquelas que não acreditam. Jesus, mesmo tendo vindo, mesmo tendo ensinado pelo exemplo, pela vivência, tendo pregado o amor, tendo curado, aqueles que não acreditaram e o crucificaram. Então, Kardec nos diz que o Espiritismo, passado essa fase da necessidade dessas provações físicas, o Espiritismo há de continuar e sobreviver, porque ele traz a questão moral. A mediunidade não veio para ficar o tempo todo provando fisicamente a sua existência. O Espiritismo é muito mais do que isso.
Todavia, Emmanuel nos diz que ainda assim há aqueles estudiosos que desejariam isso. E nós temos, infelizmente, médiuns. Lembremos que a mediunidade independe da moralidade do médium, ou da crença, ou da religião, ou da cor, etnia, de qualquer coisa. É do ser humano. O livro dos médiuns vai nos dar o norte de como bem praticar, como bem vivenciar a mediunidade. Só que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Você pode bem vivenciá-la, independente de ser espírita, mas nós que somos espíritas utilizamos como norte o livro dos médiuns, com as outras obras, logicamente. Mas o livro dos médiuns, notadamente, por ter sido escrito com esse fim. Então, há aqueles médiuns que, mesmo conhecedor do dai de graça o que de graça recebestes, mesmo conhecedor da finalidade moral, não utilizam adequadamente a mediunidade. E a fazem com esse fim mercantilista, com esse fim escuso, de forma equivocada. Então, nós percebemos que, ainda assim, mesmo utilizando, mesmo fazendo dessa forma e até sofrendo as consequências, há aqueles que não acreditam. As pessoas precisam compreender que a influência dos espíritos em nossas vidas, como veremos adiante, não vão derrogar as leis da natureza. Eles vão nos aconselhar, mas nós sempre vamos ter o livre-arbítrio de agir ou não agir. E aí Emmanuel continua dizendo que suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjecturemos quanto à perturbação de hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. Quando nós não utilizamos da forma correta o conhecimento, o caos impera ao invés da sombra. Exemplifiquemos. Para você ser juiz e bem exercer a magistratura, é necessário que você inicialmente faça o curso de direito, exerça de forma prática a atividade judicante, faça um concurso, passe por um curso de formação inicial, passe por um estágio probatório, o processo de vitaliciamento e, posteriormente, você vai estar apto. Claro que durante, você após passar pelo concurso público, passando pela formação inicial, nesse processo de vitaliciamento, já vai estar exercendo a sua função de magistrado. Mas olha o que antecedeu. Você tem que se preparar para isso. Ou você, para ser médico, você tem que estudar 6, 7 anos. A depender da especialidade, até mais. Ou então você fica doente, tem que fazer uma cirurgia, pega uma pessoa na rua e fala assim, ei, vem cá, venha operar. Você se sentiria seguro nas mãos dessa pessoa? Então, para que a luz impere sobre o caos, é necessário o conhecimento, para que seja bem empregado. Então, nós, conhecedores do Espiritismo, cientes e conscientes
que nós temos uma responsabilidade, fora da caridade não há salvação. Conhecedores do mundo dos espíritos, da influência, da inter-relação, da cooperação existente, nós temos que nos empenhar para ajudarmos os nossos irmãos através da caridade, seja ela material, que é extremamente importante, seja ela moral, que também é importante. A oração, a palavra confortadora, a palavra amiga, a tolerância, a paciência. Então nós temos os meios para bem empregar os ensinos que nós recebemos. Como nós estamos empregando todo esse arcabouço teórico que nós temos acesso. Os espíritos influenciam em nossas vidas, mas como nós estamos bem empregando os conselhos que nós estamos recebendo? Nós estamos cultivando bons hábitos, bons pensamentos, boas companhias, para recebermos bons conselhos, principalmente conhecedores que nós somos desse mundo, da verdadeira pátria espiritual. E aí Emmanuel vai continuar nos alertando que é mais do que justo que nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Por quê? Aí, quando nós consultamos a resposta à questão 526 do Livro dos Espíritos, eles já vão nos alertar que é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário aquelas leis. Então, os espíritos vão interferir na atividade humana, mas não para derrogar a lei ou para causar o caos. Isso me lembra uma passagem do livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A primeira parte, capítulo 6, que diz assim: tufos de cravos vermelhos a se derramarem de vasos cristalinos harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam nas paredes revestidas de amarelo dourado, mais destoante e agressiva. Uma esguia garrafa contendo uísque empinava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. André já começa a nos contar de como ocorre a influência espiritual na questão da bebida alcoólica. Aí ele continua falando que Félix encarou, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo, e Nolo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e Trânsito do lar. Fisguei-o de relance, figurou-se-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os disparates do tempo, rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros e imóveis pareciam humanizados à letra, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era silenciosa advertência contra os abusos da nicotina. Detinham-nos curiosos na inspeção, quando sobreveio o inopinável. Diante de nós, ambos desencarnados infelizes,
que surpreenderam-nos à entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: Beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agrediu-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som, mantinha-se atento à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse que se notava cometido pelo editorial em que se apressara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou rápido, como uma usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito de nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoguentado, indefinível secura. Constrigia-lhe a laringe, ansiava tranquilizar-se. O que nós percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, é que ele recebia essa influência para beber. Ele já detinha essa vontade. Não houve derrogação das leis, não houve violência ao livre-arbítrio. Ele fez porque ele quis. Ele exerceu o seu livre-arbítrio. Ele tinha aquela influência, aquela companhia por afinidade. Não foi derrogação às leis naturais. Apenas um superestímulo à vontade que ele já tinha. Porque se nós sempre temos a escolha. Claro, não vamos adentrar aqui em outras discussões da obsessão. Mas nós sempre temos a escolha. E aí, Emmanuel continua dizendo que quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço a versão dos homens vulgares, comungando-lhe as vicissitudes e as dores. Quando eles querem interferir diretamente aqui na globo, aqui na Terra, eles nascem, eles vêm com um propósito. Se esse propósito for firme, convicto, eles cumprem, como nós vemos missionários. Exemplos mil que não nos faltam. Porque quando nós estamos na pele, fisicamente, podemos até desviar. André Luiz nos narra diversos casos de pessoas que vêm convictos, mas no transcorrer da desencarnação, se desviam daquilo que foi planejado na sua reencarnação. Então, devemos, ao conhecer o Espiritismo, buscar praticar. Se nós vivenciarmos o amor na sua essência, na sua inteireza, nós estaremos cumprindo. Que quando nós amamos verdadeiramente, nós praticamos a caridade e nós superamos o orgulho e o egoísmo. E aí, já encerrando o capítulo, Emmanuel nos diz que devemos nos lembrar do Cristo, o divino mestre por excelência, que ele, como ninguém, podia influenciar ambientes e criaturas. Todavia, ele surge entre os homens, como qualquer criança necessitada de arrimo, vive em sua época ao modo de homem normal. E embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, ele expira
num lenho áspero à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. E realmente os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pôde compreender. Entretanto, guarda a convicção de que traz eles a notícia mais importante de todas, de que a verdade e a vida prossegue além do sepulcro, e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. O Cristo, que era perfeito, que poderia influenciar a tudo e a todos, veio, viveu, vivenciou. Nós seríamos diferentes? Temos ele como exemplo, ele falou que nós podemos o que ele fez e muito mais. Os espíritos desencarnados, como o próprio Cristo disse, que ele mandaria o Consolador prometido, porque a humanidade ainda não estava pronta para receber toda a mensagem. 18 séculos depois, 19 séculos depois, surge o Espiritismo. Então o Espiritismo também não pode trazer a mensagem que a humanidade ainda não está pronta para ouvir. Porém, a mais importante, ela já trouxe, que a vida prossegue além do túmulo e que colheremos aquilo que nós plantamos. E o que eu tenho semeado? Temos que reflexionar. O que eu tenho feito? Qual é a vida que eu tenho levado? Ante o além. O que eu procuro? Lembremos que as minhas reencarnações futuras serão consequências da minha reencarnação atual. Então, se eu quero ter uma reencarnação futura próspera e amorosa, eu tenho que começar a cultivar dia agora. Deixemos o nosso orgulho de lado. Pensemos que o agora já estou plantando o meu amanhã. As dificuldades virão. Nesses momentos, rezemos, peçamos forças. Temos instrumentos em nossas mãos. Sabemos, ao menos teoricamente, como agir. É um pouco assim distante da palavra, mas na prática é mais difícil. Mas pelo menos já sabemos a teoria. Nessas horas, roguemos ao alto. Como disse já no início, os Espíritos sempre nos aconselham. É através da oração que nos mantemos em sintonia com o alto, com o Cristo e com nossos irmãos espirituais. Por isso o Cristo nos disse, oração e vigilância o tempo todo. E para encerrarmos, eu trago aqui um pensamento, uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, psicografado por Chico, no Banquete do Amor. A Jesus hoje elevamos a nossa humilde oração, pelo irmão que nos reúne na sua terna afeição. Recordar o amigo ausente na luz do Consolador, é derramar sobre as almas um pensamento de amor. Em nossa prece, portanto, a magia singular, de confortar todo o pranto, de converter, de ensinar. Há no banquete das preces, além do que é convidado, os seres pobres e tristes da miséria e do pecado. Um a um todos recebem o quinhão de vida e luz, sob a bênção cariosa do santo amor de Jesus. Repita-se, pois, a mesa, que cada esmola de amor será o ingresso mais tarde nos banquetes do Senhor. Muita paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe agora e sempre.